Olá pessoal, Zé Carlos aqui, sou mentor, especialista em psicologia positiva, programação neurolinguística, empreendedorismo e coaching. Desde o último final de semana eu venho recebido uma série de perguntas de parentes, amigos, clientes e do internauta a respeito nessa crise da saúde pública que estamos vivendo, né? Essa crise mundial na saúde pública referente ao coronavírus. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Então, eu trago aqui para vocês as principais indagações, aquelas dúvidas recorrentes que estão acontecendo em relação ao coronavírus. Muito bem, na minha opinião, o vírus, coronavírus, batizado pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19, ou novo coronavírus ou coronavírus 2, para mim é um vírus que foi mudado geneticamente e aí, infelizmente, houve a interferência humana. Para existir o dentro, tem que existir o fora. Para existir o frio, tem que existir o quente e, infelizmente, existe o bem e existe o mal também. Não sabemos direito sobre isso, nem vamos abordar a respeito disso nesse momento. Agora, vamos buscar soluções. Depois, mais para frente, abordaremos mais essa questão. Essa pandemia do coronavírus é uma situação que gera uma preocupação, é uma situação que merece nossa atenção, nossa cautela e nossas ações. Essa pandemia do coronavírus, nós temos que tomar o cuidado de não transformá-la na pandemia do medo, na pandemia da histeria, na pandemia da paranoia. Ela é uma crise na saúde que nós temos que tomar algumas atitudes e nós vamos falar sobre isso adiante, mas nós temos que tomar o cuidado em relação ao medo. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência, assista esse vídeo até o fim e distribua para as pessoas que você tem carinho, para as pessoas que você ama, porque aqui terão muitas informações importantes para você, para a sua saúde, para o seu bem-estar e para as pessoas que você ama, ok? Então, como eu estava dizendo, não podemos entrar na pandemia da histeria, do medo, da paranoia, do consumismo. Nós já estamos vendo situações aí de supermercados sem produtos, pessoas criando estoques dentro de casa. Isso é uma questão de educação de povo. Nós temos que olhar, por exemplo, para a cultura japonesa. Os japoneses, quando passam por crises similares, eles diminuem o consumo, eles compram só o necessário em respeito ao próximo. E aí eles sabem que não vai faltar nada para ninguém. Já, infelizmente, na nossa cultura, não é a primeira vez, Nós vimos há pouco tempo atrás, quando os caminhoneiros estavam em greve, todo mundo foi lá e comprou tudo que tinha e faltou produto e teve pessoas que passaram necessidades, Então nós não podemos entrar nessa paranoia de criar estoque, de ficar morrendo de medo, de histeria, tá? É uma situação que requer preocupação, que requer ações, que requer atitudes positivas, mas temos que manter a calma, muita calma nessa hora, tá? Nós temos que lembrar que existem outras situações que são perigosas também e que também matam, Não é só o Covid-19 ou o coronavírus que mata. Nós temos aí a gripe suína, a gripe aviária, H1N1, a febre amarela, a dengue, tudo isso também mata e até agora tem matado mais do que o próprio coronavírus. Então, muita calma nessa hora, não vamos nos apavorar, porque o pavor, o medo, a histeria vai causar maiores problemas para a nossa sociedade e para a sociedade mundial. É mais perigoso, por exemplo, andar em determinadas cidades à noite, por causa da violência, do que o próprio coronavírus. Então, muita calma nessa hora, tá? Essa questão do medo. Então, eu tenho aqui empresários com medo de que vão ter que parar a empresa, que não vão conseguir faturar, não vão conseguir pagar as contas. Calma, calma, porque não o mercado não vai deixar de existir. É apenas um tempo, tá? É apenas um momento em que você terá
a demanda reprimida, o consumo reprimido. Você não vai faturar agora, mas passado a crise na saúde, no caso promovida pelo coronavírus, passado essa crise, a hora que surgir a vacina, o tratamento ou até mesmo a pandemia começar a retroceder, o que acontece? Aquela demanda reprimida, aquele consumo reprimido, ele vem e vem feroz. Então, você, depois que passar essa etapa, vai vender o seu normal e um pouco a mais. No passar a régua nessa conta, né, lá no final da conta, no ano você terá a mesma média de venda. Então não se apavorem, empresários. O que não está vendendo agora vai ser vendido mais para frente. Não é que o mercado deixa de consumir. A demanda fica reprimida, mas a hora que você abre a barreira dessa represa, né, a água vem, ou seja, o consumo vem. Então, não se apavorem em relação a isso. Lembrem-se, primeiro, o bem-estar das pessoas. Outro medo comum, né, as pessoas ficam apavoradas aí em relação à própria saúde, a saúde das pessoas que amam, o medo da morte. Então, como nós já dissemos, muitas outras coisas causam a morte. É que agora nós temos aí todas as mídias em cima dessa questão do coronavírus e estão repetindo muitas vezes, e isso está entrando na psique das pessoas e lembrando as pessoas da própria finitude. Todos nós vamos morrer um dia. Lógico, queremos jogar isso o mais para frente possível, né? Basta fazermos a nossa parte, nada de entrar em pânico, tá? Como que nós vamos combater isso? Bom, primeiro precisamos combater com conhecimento. Então, esse vírus é um vírus, como se fosse um vírus de uma gripe muito forte, que ataca o sistema respiratório e que é extremamente perigoso para crianças menores de 2 anos de idade e para os idosos acima de 60 anos de idade. A grande preocupação é se muitas pessoas pegarem essa gripe forte, ao mesmo tempo o sistema público e até mesmo o sistema privado ou hospitalar não terá respiradores suficientes para todas as pessoas ao mesmo tempo. Então essa é a grande preocupação. Outra coisa, outro conhecimento importante é buscar informações em sites confiáveis, em centros confiáveis, buscar informações de referência, com referência. Nada de ficar com informação de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de boca a boca, não. Hoje nós temos muitas ferramentas eficazes para você fazer buscas e buscar de onde está vindo a informação e descobrir onde estão realmente os focos. Evitar o contato com as pessoas que vêm do foco e também evitar ir até o foco. Então, esse conhecimento é uma das armas, é uma das ferramentas que nós vamos usar contra essa epidemia ou essa pandemia. Aliás, o significado de pandemia é quando uma epidemia ela se alastra para vários continentes ou vários países diferentes, tá? A outra forma de combatermos é a educação. Infelizmente, a maioria das pessoas, não todas, mas uma grande maioria das pessoas, elas não têm educação em relação à saúde própria e à saúde pública. Então, veja vocês, o brasileiro gosta muito de encontrar com amigos, abraça, dá com a mão, beija, fica muito próximo, fala de pertinho. Nesse momento, nada disso é recomendado. Então, mantenha pelo menos 2 metros de distância de cada pessoa e evite o contato tanto do beijo, do abraço, como o aperto de mão. Tá? Crie a sua própria maneira de cumprimentar as pessoas, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, enfim, crie a sua própria maneira de cumprimentar as pessoas, continue sendo educado, continue sendo legal com as pessoas, mas evita o contato, tá? A outra coisa que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem o costume é de lavar as mãos, mas lavar direitinho, lavar as palmas, lavar a costa das mãos, lavar entre os dedos, lavar as unhas, lavar os pulsos, tá?
sistematicamente, antes de toda e qualquer refeição. Vai pôr alguma coisa na boca, aliás, vai pôr a mão na boca, lavar a mão direitinho. É um dos melhores remédios, uma das melhores prevenções que nós podemos fazer contra essa situação que nós estamos vivendo. Na ausência da possibilidade de estar lavando a mão, aliás, precisou cumprimentar alguém, pegou alguma coisa do chão, vai lavar a mão. Na ausência da possibilidade de lavar as mãos, álcool gel, né? Famoso álcool gel, mas um álcool gel com 70%, tá? Com 70% de álcool. Uma outra coisa que se refere à educação do nosso povo é o antigo lencinho, tá? As pessoas deixaram de usar esse lencinho. Os homens geralmente usavam aqui no bolso de trás da calça, as mulheres usavam na bolsa. Para que esse lencinho? Não é para ficar suando o nariz e guardando, não, nada disso, isso é nojento, né? Na verdade vai tossir? Pega o lencinho, tosse. Vai espirrar? Pega o lencinho, espirra e guarda. Porque os outros não são obrigados a receber as micropartículas da sua saliva quando você tosse ou quando você espirra. E isso é uma questão de prevenção e de educação, tá? Quando você está em algum ambiente onde tem muitas pessoas e você, nesse momento, não está com uma máscara, por exemplo, o lencinho ele é bem providencial, porque você pode continuar falando com as pessoas e o lencinho aqui na sua respiração, né? Tampando a boca e o nariz, respirando através do pano. Uma outra coisa interessante que nós precisamos ver, principalmente aqui na nossa sociedade, é o comportamento do público mais jovem, né? Hoje a gente vive uma situação onde há uma competição entre os jovens, né? Quando eu digo jovens, aí até os 25, 26, 27 anos de idade, de quem beija mais, de quem pega mais, de quem tem mais relações sexuais. E nós vivemos um outro problema muito pior do que o coronavírus, que é o HPV. Estima-se que nós temos 50% dos jovens hoje portadores de HPV. Né? Porque eles não estão se protegendo mais na relação sexual. Então, prevenção na relação sexual, a questão de muitos parceiros, né? Estou falando para os jovens, para com esse concurso de beijar, para com esse concurso de pegar, agora não é hora disso, para com tudo isso, tenha um parceiro fixo, se previna, use preservativos, porque não é só o corona que mata, tem outras coisas aí que matam também e precisamos tomar cuidado. Uma outra questão que se diz respeito à educação da nossa cultura por exemplo, são os sapatos, né? Na cultura japonesa, eles já introduziram no hábito a questão de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Então, antes de entrarem na casa deles, eles tiram o sapato e, principalmente, antes de entrar na casa dos amigos, dos familiares, por uma questão de educação, também tiram os sapatos. Você sabia que as universidades do Arizona e de Houston, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa e comprovaram, em ensaios laboratoriais, que só na sola do sapato, isso dos americanos, onde a calçada do americano ela é mais limpa do que a nossa, eles detectaram mais de 421 mil tipos de bactérias diferentes. 421 mil tipos de bactérias diferentes. Que você entra na tua casa ou na casa dos seus familiares e na casa dos seus amigos e você vai esparramando essas 421 mil tipos de bactérias diferentes e cai alguma coisa no chão, você pega, coloca na mesa e cai o travesseiro no chão, você volta na cama e daqui a pouco, já foi constatado, essas bactérias estão na sua mão, estão no seu travesseiro, estão no seu prato de comida e você está ingerindo. E tudo isso também são prejudiciais. Crianças menores de 2 anos e adultos ou idosos acima dos 60 anos estão sujeitos a infecções severas e até levar, em casos extremos, à morte. Tá? Então, mais uma vez, é uma questão cultural, é uma questão de educação.
tá? Porque não é só o coronavírus o problema. Se nós tivermos a boa educação, a boa conduta, o bom senso, a boa higiene, nós vamos conseguir destruir, nós vamos conseguir exterminar o coronavírus, e não só o coronavírus, muitos outros que nos assolam e que matam muitas pessoas, mas não tem todo esse marketing em cima. Por exemplo, uma outra coisa que não é muito comum são as pessoas irem ao banheiro e não usarem a ducha higiênica. Também é uma coisa que gera uma série de outras consequências, mas isso nós podemos falar em outros vídeos mais adiante. Educação, respeito ao próximo. Aqui é muito comum, né? A pessoa está gripada, vai na balada, a pessoa está gripada, vai trabalhar, a pessoa está gripada, sai com os amigos e não está nem aí com os outros, né? Não é só o corona. Qualquer gripe, qualquer pneumonia pode matar, dependendo do sistema imunológico da pessoa, né? Se tiver o sistema imunológico meio baixo, a pessoa pode vir a óbito até com uma gripe, uma pneumonia muito forte. Então, nós temos que ter respeito com o nosso corpo, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. Está gripado? Não sai de casa. Ou está gripado? Pelo menos se for sair, usa a máscara, não lhe custa nada. Vamos nos mirar, vamos nos modelar na cultura oriental, por exemplo. No Japão isso é muito comum, né? A pessoa está gripada, ou ela não sai de casa, ou ela usa a máscara, em respeito aos demais. Porque quando você respeita a outra pessoa, você não está falando da outra pessoa, você está falando de você, que você é uma pessoa respeitosa, tá? Então, educação, respeito e conhecimento são as armas que nós precisamos para exterminar esse coronavírus e muitos outros nessa guerra com os micro-organismos. Olha que interessante, né? São organismos que nós não conseguimos nem ver, mas que podem nos destruir. Um instante de reflexão aqui. Muitas pessoas estão reclamando de, poxa vida, Zé Carlos, eu vou ter que ficar em casa, vou ter que ficar de quarentena. O que eu tenho percebido é que grande parte das pessoas estão incomodadas de terem que ficar com elas mesmas. Olha que engraçado isso, né? Ficar dentro de casa sozinha, ficar dentro de casa com a esposa ou com o marido, ficar dentro de casa com os filhos, ficar dentro de casa olhando para dentro, vendo, fazendo uma autoanálise, vendo suas virtudes, seus defeitos, interagindo ali com as pessoas mais próximas, mais íntimas, que você ama. E muitas pessoas estão tendo esse tipo de dificuldade, né? Ficam incomodadas, algumas estão ficando até meio que angustiadas, podendo chegar a uma depressão por ter que ficar em casa. Isso é uma questão de autoconhecimento, né? E você tem que entender que a melhor viagem que você pode fazer é para dentro de você. Então, vamos fazer do limão uma limonada suíça, bem docinha, bem gostosa. Vamos aproveitar esse momento para estudarmos mais a nós mesmos, para nos conhecermos mais, para ter mais educação, para ter mais respeito, para ter mais conhecimento sobre tudo o que está acontecendo, porque nada é por acaso. E o universo, ele é muito inteligente. Tudo isso tem uma razão de ser. É um momento bacana para olharmos para dentro, nos conhecermos melhor e sermos melhores depois de tudo isso. Porque as pessoas esquecem da própria finitude. E quando acontece uma pandemia dessa, a histeria vem pelo fato de lembrarmos que nossa vida é finita. Então é o momento de pensarmos, como é que vai ser depois disso? Empresários, vocês estão preparados para a forte demanda que haverá depois disso? Pessoas do mundo, vocês estão pensando como que vocês vão ser depois disso? Que aprendizado nós vamos ter? Que lição nós vamos tirar de tudo isso? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Ou eu vou ser mais respeitoso? Eu vou tomar mais cuidado com o meu corpo? Eu vou ter mais higiene? Eu vou me ligar mais à espiritualidade? Eu vou dar mais valor àquilo que de fato tem valor? Então, um instante de reflexão. Peço a vocês que pensem sobre isso, pois nós temos que tirar aprendizados de todas as situações. E isso não veio por acaso e talvez seja essa a necessidade. Então, nesse momento, quero dizer a vocês, nada de balada, nada de eventos sociais,
nada de transportes coletivos, nada de estar com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo, evitar os focos, evitar pessoas que vêm do foco. Se possível, fiquem em casa. Hoje é quinta-feira, não, desculpa, hoje é quarta-feira, o governador do estado já baixou uma medida para fechar todos os shopping centers de São Paulo e da Grande São Paulo, todas as academias de São Paulo e da Grande São Paulo, já liberou R$500 bilhão para micro e pequenas empresas, pequenos empréstimos para ajudar as empresas que vão ter que ficar esse período sem faturar, mas não se esqueça, depois vai vir um faturamento alto. E uma recomendação forte do pessoal da saúde pública é: pessoas com mais de 60 anos de idade não saiam de casa, usem sistemas de delivery, peçam ajuda a familiares, a amigos, mas não saiam mais de casa para evitar não só o coronavírus, mas evitar que a epidemia tome conta e nós não tenhamos realmente leitos ou respiradores para todas as pessoas que vão precisar, tá? Física quântica, eu quero falar rapidinho uma mentalização de física quântica. Para quem não sabe sobre física quântica trata da energia. Todos nós somos seres de energia e vibramos a energia, tá? Então, nós estamos num momento em que todos nós poderíamos fazer uma oração mundial juntos para uma boa vibração, para que possamos juntos acabar com esse vírus que está querendo acabar com a gente e outros mais. Não podemos esquecer que esse não é o nosso único problema, tá? Então, eu sugiro, peço a vocês, e por favor, compartilhem isso. Vocês não têm nada a perder com isso, né? Compartilhem a seguinte oração: a cada vez que você for tomar um copo de água, um golezinho de água, né? Um pouquinho de água, você pensa: esse mundo é harmônico e todos somos saudáveis. Vivo num mundo de harmonia, somos todos saudáveis. Vivo num mundo de harmonia, somos todos saudáveis. Vivo num mundo de harmonia, somos todos saudáveis. A cada vez que você for tomar água, se todos nós entrarmos nessa vibração da harmonia, da saúde, isso com certeza irá ajudar. Essa vibração energética com certeza irá ajudar. E uma dica final para vocês, uma informação importantíssima final, tá acabando já, aguenta mais um pouquinho aí, é a seguinte: alguns medicamentos não são recomendados para quem está com suspeita do coronavírus, tá? E todo medicamento que tenha o princípio ativo ibuprofeno, tá? Todo medicamento que contenha ibuprofeno, ele não é recomendado, ele é perigoso para quem está com suspeita do coronavírus. Alguns medicamentos eu consegui localizar aqui que possuem ibuprofeno, mas existem outros, então vocês devem estar sempre olhando na bula, na composição do medicamento antes de tomarem, tá? Os que eu identifiquei aqui: Advil, Alivium, Buscofen, Buscopan, Algiflex, Ibuprofen, Algireumatric, Neurofen, Spidufen, Ibuflex. Então, divulguem essa informação para as pessoas que vocês amam, ouçam de novo esse vídeo, tem muita informação aqui. Ele foi feito baseado nas dúvidas que eu recebi, olha, foram dezenas de dúvidas, acho que centenas de dúvidas, de perguntas, de questionamentos, desde final de semana para cá. Então, são as perguntas mais feitas, mais recorrentes, né? Como nós vamos agir, como nós vamos nos comportar e de que forma nós podemos combater. Só lembrando, né? Façam a oração, vivo num mundo harmônico, todos somos saudáveis, prestem atenção nos medicamentos que não se deve usar. Nós vamos enfrentar isso com o conhecimento, a educação e o respeito ao próximo. Reflitam como você vai ficar depois disso, né? O quanto eu vou crescer, o quanto eu vou ficar melhor do que eu já sou depois, quando essa pandemia passar. Não entra no medo, não entra na pandemia do medo, da paranoia, da histeria, porque isso vai causar problemas maiores do que o próprio corona. Lembre-se, isso vai passar, mas todos juntos,
se nos unirmos na oração, na vibração e nas ações que aqui foi falado, nós venceremos essa guerra. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quer mais algum esclarecimento, quer que eu pesquise mais alguma coisa, deixa comentários aqui abaixo, deixa suas dúvidas abaixo, porque eu vou estar aqui, eu vou continuar atendendo a todos os meus clientes de maneira virtual, né? Pode ser pelo FaceTime, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Skype, tanto faz. Nós faremos as videoconferências, eu vou continuar atendendo. Embora eu não goste, eu não aprovo esse atendimento à distância, mas nessa condição pontual é melhor assim do que nada. E assim que terminarmos essa crise na saúde pública, aí retomamos as nossas atividades normais. Estarei aqui de plantão para toda dúvida que vocês tiverem, ok? Espero vê-los em breve. Fiquem bem, cuidem-se, juntos venceremos. Um grande abraço, até mais.